Nessa videoaula, eu vou apresentar para vocês o teorema de Varignon e depois resolver o problema número 1, para vocês verem como que isso é aplicado em exercícios. Bom, o teorema de Varignon, ele enuncia que quando uma seção for composta por seções particulares, eu tenho algumas equações que me ajudam a fazer o cálculo da área e das coordenadas do centro de gravidade. Como assim? Seções particulares são aquelas que a gente viu nas aulas passadas, então tem seção retangular, triangular, circular e assim vai. E como já foi passado, a gente sabe como calcular a área e o centro de gravidade de cada uma dessas seções. Esse teorema, ele diz que uma seção qualquer pode ser dividida em seções particulares, que eu já saiba como calcular as propriedades. Isso vai ficar mais claro com o exemplo e com o exercício que eu vou mostrar na próxima folha. Aqui embaixo a gente tem os eixos Z e Y e nele está representada uma seção qualquer. O que eu fiz com essa seção? Eu dividi ela em N seções particulares. Então, em azul eu nomeei de área 1, em roxo eu nomeei de área 2 e em verde de área AN, certo? Então aqui eu tenho o centro de gravidade 1, né, o G1, e as suas coordenadas Z1, Y1. Aqui eu tenho o centro de gravidade da figura 2, que é Z2 e Y2. E aqui eu tenho o centro de gravidade GN e as coordenadas ZN e YN, certo? E quais são os dados que nós temos? Então, a gente já sabe como calcular a área de cada uma dessas seções, o Z de cada uma e o Y de cada uma, certo? Então, essa primeira equaçãozinha aqui, ela diz que para calcular a área total representada aqui, então por essa seção representada, é só eu fazer a soma de cada área particular em que a seção foi subdividida. Então, a área total nada mais é do que a soma do A1 mais A2 mais A3 mais A4 e assim vai. Aí, aqui embaixo, ele fala como que a gente encontra o ZG dessa seção. Então, para isso, eu tenho que fazer o somatório desse produto das áreas com as coordenadas em Z dividido pela área total, que eu calculei aqui em cima, certo? Então, por exemplo, nesse caso, no numerador eu coloco A1 vezes Z1 mais A2 vezes Z2 mais A3 vezes Z3 mais AN vezes ZN, dividido pela minha área total, certo? E no y eu sigo o mesmo raciocínio, só que ao invés da coordenada em z, eu coloco a coordenada em y. Então vai ficar a1 vezes y1 mais a2 vezes y2 mais an vezes yn dividido pela área total. Aí, depois que eu tenho todos esses dados, eu posso vir aqui na seção e determinar o centro de gravidade dela completa. Então, achei esse valor e achei esse valor aqui, ó. Eu acho que o G fica aqui e tem coordenadas ZG e YG. Agora, para ficar mais fácil, eu vou resolver com vocês o problema número 1. E o que vocês podem observar? Eu tenho uma seção aqui representada nos eixos Z e Y. E o que eu fiz com essa seção? Eu dividi ela, nesse caso, em 4 seções particulares, que eu já sei como calcular a área, como calcula as coordenadas do centro de gravidade, enfim. Então vamos lá, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho retângulos. E como que a gente começa esse cálculo? E as medidas foram dadas em centímetro, tá? Então vamos lá. A área total, ela vai ser dada pela soma de cada área particular. Então, a área total é área 1 mais área 2 mais área 3 mais área 4. A área 1, ela é um triângulo, então vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, 3 vezes 3 dividido por 2. Os outros são retângulos, então vai ser mais 4 vezes 3, mais 7 vezes 4 e mais 5 vezes 5. Fazendo essa soma, eu tenho que a área total é 69,5 centímetros quadrados, tá? Agora, como que eu acho o ZG? ZG é o que a gente viu lá na folha anterior. Então, vamos lá, vamos começar pela área 1. Eu vou começar multiplicando a área 1 pela coordenada Z1, depois área 2 vezes a coordenada Z2, área 3 vezes Z3, área 4 vezes Z4, dividido pela área total da seção. Então, vamos lá. A área 1 eu vi aqui em cima, que é 3 vezes 3 dividido por 2, então 4,5. E depois Z1. Z1, gente, vai ser aqui, ó, o triângulo, como a gente viu nas aulas passadas.
a base dele aqui, ela é dividida em 3, para eu achar o centro de gravidade. Então, fica mais ou menos aqui, o centro de gravidade do triângulo. A sua altura também vai ser dividida em 3. Então, ó, aqui eu tenho menos 1, menos 2. Então, eu sei que o centro de gravidade aqui está no menos 2 quando eu vejo o eixo Z. Então, vai ser 4,5 vezes menos 2. Agora, na figura 2, o centro de gravidade está aqui, né? Numa altura de 2 e aqui 1,5. Menos 1,5, né? Porque está para esse lado do eixo Z. Então, vai ser o quê? A área número 2, que eu achei aqui em cima, que é 4 vezes 3, multiplicado por menos meio, porque está do lado esquerdo, no lado negativo do eixo. Agora, área 3. A área 3 é 7 vezes 4, coloquei aqui. E a sua coordenada Z3. Agora, a coordenada vai ser positiva, ela fica mais ou menos aqui. Então, vai ser na metade desse 7. Vai ser 3,5, ok? E agora, na área 4, vai ser 5 vezes 5, que é a área dele, e a sua coordenada em Z. A coordenada em Z vai ficar mais ou menos aqui, certo? Aqui eu tenho 2,5, porque é a metade de 5. Só que, ó, eu tenho que tomar referência o início do plano cartesiano, que é aqui. Aqui é o zero. Então, é esse 2 mais o 2,5. Por isso, 4,5. E eu divido pela área total, que eu calculei aqui em cima, 69,5. Fazendo essa continha, eu acho que o ZG é 2,6403 centímetros, tá? Agora, o YG, seguindo mais ou menos a mesma ideia, eu pego a área 1 vezes o Y1, a área 1 também já achei aqui em cima, que é 4,5, e o Y1, que está na parte positiva, vai valer 1, ok? Aqui, ó, onde fica o centro de gravidade. Depois eu tenho a figura 2, que tem a área 12, e eu vou pegar a sua coordenada em Y. Aqui a coordenada em Y vai ser negativa, né? Tá na parte negativa do eixo. Então, vai ser menos 2, tá? O centro de gravidade da figura 2. Na figura 3, eu tenho a área 28 e aqui uma coordenada também negativa, que vai ser 4 dividido por 2. Então, menos 2, tá? E agora, na figura 4, vai ser 25, que é a área dela, multiplicada pela sua coordenada em Y. A sua coordenada em Y é a metade de 5, que vai ser 2,5, dividido pela área total. Então, fazendo essa continha, eu tenho que o YG é menos 0,1870 centímetros, tá? Se eu quiser colocar aqui na figura, né, esse centro de gravidade da figura inteira, então é mais ou menos aqui, ó, o ZG, ele fala que está no 2,6403, então se aqui é 2, vou colocar mais ou menos aqui, né, 2,6403, e em Y é menos 0,1870. Então, mais ou menos aqui, ó, tá? Juntando essas coordenadas, eu acho que o centro de gravidade da figura toda fica mais ou menos aqui, certo? Como que eu calculo o momento de inércia, então, com relação ao eixo Z? Bem, como eu dividi a seção em 4 seções particulares, para eu achar o IZ total, eu faço o somatório do IZ de cada uma dessas figuras. Então, o IZ1 mais o IZ2 mais o IZ3 mais o IZ4. Eu vi lá nas aulas passadas que o IZ desse tipo de triângulo aqui é dado por base vezes altura ao cubo dividido por 12. E do retângulo é dado por base vezes altura ao cubo dividido por 3. Prestem sempre atenção no eixo que eu estou tendo como referência. Então, se o eixo de referência é o eixo Z, a base do meu triângulo vai ser essa daqui e a altura vai ser essa. Desse retângulo aqui, a base vai ser essa, que encosta no eixo Z, né? E a altura vai ser essa, que é 4. Na figura número 3, a base vai ser 7 e a altura 4. Essa figura número 4, a base vai ser 5 e a altura 5. Então, vamos lá. Na figura número 1, vai ser base, que é 3, vezes altura ao cubo, 3 ao cubo, dividido por 12. Agora, para os retângulos, eu tenho, da figura 2, 3 vezes 4 ao cubo, dividido por 3. Aqui vai ser
7 vezes 4 ao cubo dividido por 3. E nessa daqui vai ser 5 vezes 5 ao cubo dividido por 3. Fazendo essa soma aqui, eu acho 428,4167 centímetros a quarta, ok? Vamos fazer agora o momento de inércia com relação ao eixo Y. Vai seguir a mesma ideia. Então, o momento de inércia com relação ao eixo Y, então o y total, vai ser a soma do y1, y2, y3 e y4. Então, a gente viu também nas aulas passadas que o y de um triângulo, desse tipo de triângulo, vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 4. Agora, presta atenção, o meu eixo de referência é o eixo y. Então, a base desse triângulo é essa e a altura é essa. Dessa figura número 2, a base vai ser 4, que é a que está encostando no eixo y, e a altura 3. Aqui a base vai ser 4 e a altura 7, assim vai. Só que, e aqui vocês vão ter que tomar um cuidado especial, então, mas eu vou explicar. Na figura número 1 vai ser 3 vezes 3 ao cubo dividido por 4. Na figura 2 vai ser 4 vezes 3 ao cubo dividido por 3. Na figura 3 vai ser a base, que é 4, vezes a altura, que é 7 ao cubo, dividido por 3. Agora, por que a gente tem essa subtração quando eu vou ver a figura número 4? Repara que aqui, essa figura número 4, ela não está encostando no meu eixo de referência, que é o eixo Y. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai considerar esse retângulo maior, tá? Encostando no eixo Y, então ele vai ter uma base 5 e uma altura 7. A gente faz o cálculo desse y e subtrai o y dessa figura aqui, ó, desse retângulozinho menor. Então, eu vou fazer, ó, 5 vezes 7 ao cubo dividido por 3, menos 5 vezes 2 ao cubo dividido por 3. Então, como ele não está encostando aqui no eixo y, eu tenho que fazer essa subtração, ok? Então, fazendo essa continha, eu acho que o momento de inércia com relação a y é 1071,9167 centímetros a quarta. Agora, o produto de inércia. O produto de inércia, ele segue o mesmo esquema, então vai ser IZ1Y1 mais IZ2Y2 mais IZ3Y3 mais IZ4Y4. E também a gente vai ter que tomar aquele cuidado que eu tomei lá pro IY, tá? Daquela subtração, então eu pego o retângulo maior e tiro o retângulo menor, né? O produto de inércia do retângulo menor. E mais um cuidado que a gente tem que tomar com o produto de inércia é com relação a sinal. Lembra que eu expliquei para vocês que o produto de inércia ele muda de sinal conforme o quadrante? Então, nesse quadrante e nesse quadrante, que é o quadrante 1 e o quadrante 3, ele vai ser positivo. O produto de inércia vai ser positivo. E no quadrante 2 e 4, eu vou ter o produto de inércia negativo. Então, vamos ver aqui, ó, cada parcela. Na figura número 1, o produto de inércia vai ser negativo, então eu coloco aqui o menos. Aí vai ser base ao quadrado vezes altura ao quadrado dividido por 8, que é definido para esse tipo de triângulo. Agora, para a figura número 2 vai ser positivo, porque ele está no terceiro quadrante. Então, vai ser 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado dividido por 4. Esse daqui vai ser negativo, então, ó, menos aqui, 7 ao quadrado vezes 4 ao quadrado dividido por 4. E, para a figura número 4, eu faço aquela subtração. Então, eu vou pegar o retângulo maior, que vai ser 7 ao quadrado vezes 5 ao quadrado dividido por 4, menos esse menorzinho aqui, que vai ser 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado dividido por 4. E eu acho que o produto de inércia é 111,1250 centímetros a quarta. Bom, a gente calculou até agora, então, as propriedades relativas aos eixos Z e Y. O que a gente vai fazer agora? Vai aplicar o teorema que a gente viu na aula passada, que é o teorema de Steiner. Por Steiner, eu consigo calcular as propriedades relativas aos eixos barycentrais, então eixos ZG e YG. E como que o IZG ele é definido? Ele é definido por IZ menos o produto da área pela coordenada YG elevado ao quadrado. Então, o IZ a gente calculou aqui em cima, que deu 428,4167,
menos a área total, então que a gente achou aqui em cima, 69,5, multiplicada pela coordenada yg elevado ao quadrado, então menos 0,1870 elevado ao quadrado. E assim eu acho que o IZG é 425,9863 centímetros a quarta. Agora, o YG ele é definido por YY menos a multiplicação da área pela coordenada em Z, né, ZG elevado ao quadrado. A gente tem o Y, que é o que a gente calculou aqui, então 1071,9167, menos a área, que é 69,5, multiplicada pela coordenada ZG. Então, 2,6403 elevado ao quadrado. Isso resulta num YG igual a 583,4194 centímetros a quarta. E o meu produto de inércia, com relação aos eixos baricentrais, é definido por IZY menos a área multiplicada pelo ZG e pelo YG. Então, o IZY a gente achou aqui, 111,1250, e menos a área, que é 69,5, vezes ZG, que é 2,6403, vezes YG, que é menos 0,1870. Isso daqui vai dar um produto de inércia igual a 145,5646 centímetros a quarta. Pessoal, a gente fez esse exercício dessa maneira porque na próxima videoaula vai ser fundamental que a gente conheça as propriedades dos eixos baricentrais. Porque os momentos de inércia que vão entrar depois no projeto estrutural, para a gente calcular as tensões, as deformações, sempre são de eixos relativos aos baricentrais, que eles vão ser chamados na próxima aula de eixos principais de inércia. Então essa foi a aula número 3, se tiverem alguma dúvida me perguntem, ok? Até a próxima!